Aqui é o professor Ari e nós vamos fazer mais uma aula de Química e hoje funções inorgânicas. Vamos começar falando sobre a teoria de Arrhenius, porque vocês sabem que Arrhenius foi quem definiu o que é ácido, o que é base e o que é um sal. Mas como que ele definiu? A partir da ideia que quando você dissolve certas substâncias em água, essas substâncias podem dar origem a dois tipos de íons, os íons positivos e os íons negativos. Sendo que a partir do momento que você tem esses íons livres, né, você pode produzir até eletricidade. Então a teoria de Arrhenius diz que a hora que você coloca alguma substância em água, ocorre uma coisa chamada dissociação ou uma coisa chamada ionização, certo? E nada mais é do que a separação de uma substância em cátions e ânions, do jeito que está aqui embaixo. A gente pode imaginar uma solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? É uma solução de água com alguma outra substância que possa produzir eletricidade, certo? Se eu tenho água pura, eu não conduzo eletricidade, porque a água pura não contém nada para sofrer ionização, porque só o H e o OH- não conseguem ter força suficiente para se auto-ionizar. Então, não tem como. Então, você precisa adicionar alguma coisa, como, por exemplo, aqui a gente percebe o sal de cozinha adicionado aqui, ó, os polos aqui no polo positivo da bateria, os cloros, e aqui no polo negativo nós temos os hidrogênios. Os sódios, né? Formando o NaCl, que aqui no caso estão dissolvidos, né? Olha só. Então, como que eu vou saber o que é uma dissociação e o que é uma ionização? A dissociação ela ocorre apenas em compostos iônicos, ou seja, metal com não metal. Então, eu tenho aqui um sal, que é o sal de cozinha. A hora que ele entrou em contato com a água, ele sofre a dissociação, dando origem a Na+ e Cl-. Nesse caso, eu tenho o quê? A produção de eletricidade. No caso da ionização, já são alguns compostos moleculares. Vejam bem, não são todos os compostos moleculares. Por exemplo, a sacarose. A sacarose, a hora que você colocar na água, que é um açúcar, né? Ele não vai se ionizar. Por quê? Porque ele não vai se separar em íons positivos e negativos. Se ele não se separa, não é uma solução eletrolítica, portanto, não conduz a eletricidade. Agora, no caso dos ácidos, os ácidos, sim. A hora que você coloca um ácido na água, ele se ioniza, ou seja, ele se separa em uma parte positiva e uma parte negativa, podendo produzir eletricidade. Lembrem-se que essa produção de eletricidade, ela depende do quê? Da quantidade de íons que tiverem dissolvidos, porque se tiver muito pouco íon dissolvido, não vai conseguir produzir eletricidade. Tem que ter uma quantidade considerável de íons para que seja produzida eletricidade. Então, entenderam bem a diferença entre dissociação e ionização? Praticamente, é a mesma coisa. Você tem a substância que em contato com a água se separa em íons positivos e negativos. Porém, quando for um ácido, se chama ionização. Quando for um sal, se chama dissociação. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que é um fenômeno idêntico, porém com nomes diferentes. Mas o que a gente precisa saber é que ocorre a separação em íons positivos e íons negativos. Bom, então agora a gente vai ver os ácidos. Primeira coisa, o que é um ácido? Segundo Arrhenius, ácido é toda solução que, ao momento que for dissolvida em água, libera exclusivamente dois tipos de íons. Íons H+, ou íons OH3O+, que é o famoso hidrônio. Então nós temos bem definido. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera íons H+, ou íons H3O+, certo? E aí, já que eu sei o que é um ácido, eu tenho que saber qual que é a característica dele. A característica de um ácido é sempre ter o H antes de qualquer coisa na molécula. Então, ó, aqui tem HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. Todos esses ácidos, qual que é a característica dele? Como é que eu identifico? Porque possui o H antes
de qualquer coisa na fórmula, certo? E existem basicamente dois tipos de ácido: os hidroácidos ou hidrácidos e os oxiácidos. Os hidroácidos ou hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Então vai ser sempre o hidrogênio com um não metal ou dois aqui, como está aqui no caso, certo? Mas, nesse caso, não existe participação do oxigênio. E aí, lógico, para colocar o nome fica muito fácil, né? Porque para colocar o nome de um ácido é só a gente colocar o hídrico no final. Então, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Então, são nomes que não vão modificar, porque o sufixo vai ser sempre o mesmo, você vai só trocar a substância, certo? Então lembre-se, ácido, tudo que tem o H antes, né? A única substância que tem o H antes e não é ácido é a água, certo? A água e a água oxigenada que não são ácidos, são óxidos, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui nós temos os oxiácidos, que são aqueles que possuem um oxigênio. E aí vocês podem perceber que para que eu consiga entender e colocar o nome num oxiácido, eu preciso saber o ácido padrão. O ácido padrão é aquele que é o principal ácido da família, certo? E se você tiver o principal ácido da família, o que você tem? Você sabe que ele é íco. Então, nós temos o quê? No caso aqui, ó, aqui nós temos o ácido padrão aqui separado nesse retângulo. Então, o ácido clórico é o ácido padrão. O que eu posso fazer com esse ácido clórico? Eu posso retirar oxigênio ou eu posso adicionar oxigênio. Então, se eu retirei um oxigênio, ele deixa de ser íco e se torna oso. Então, olha aqui, ó, O3 virou O2. Então, de ácido clórico virou ácido cloroso. Se eu retirar mais um oxigênio aqui, de 2 virou 1, certo? Então percebam que eu retirei dois oxigênios do átomo padrão. Se eu tirei 2 oxigênios do átomo padrão, eu tirei muito oxigênio. Se eu tirei muito oxigênio, vai ter falta de oxigênio, não é isso? E se tem muita falta, a gente coloca o prefixo hipo. Então fica hipo, o ácido, né, o material que compõe o ácido, e oso no final. No caso aqui, como é cloro, não é isso? Hipocloroso. Por quê? Está faltando muito oxigênio. Agora, se eu adicionar o oxigênio, ele vai ficar com oxigênio a mais. E com oxigênio a mais, eu também tenho que adicionar um prefixo. E aqui o prefixo que eu uso é per. Lembra de hipermercado, hipertensão? Então, o per é de a mais. Então, no caso, fica com 4 oxigênios, ácido perclórico. E a mesma coisa acontece com o ácido sulfúrico, com o ácido nítrico, que são ácidos padrões. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de ácidos, só que aqui nós voltamos nos hidrácidos, né? Só para a gente manter a certeza. Ácido, o nome do elemento, e hídrico no final, certo? E aqui nós temos os principais ácidos padrões. O ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico e ácido carbônico, certo? Se você souber esses 5 ácidos padrões aqui, acaba o seu problema, porque a partir do ácido padrão que você vai fazer o desenvolvimento da nomenclatura dos ácidos. Então, ácido padrão, se você retirou, fica oso. Se você retirou mais um, fica hipooso. E se você pegou do ácido padrão e adicionou um, fica per e ico. Tá? Então, essa nomenclatura aqui fica se eu tiver um ácido de acordo com os ácidos padrões. Olha só, aqui eu tenho a família 17, onde eu tenho o ácido clórico, né? Adicionei um, perclórico, retirei um, cloroso, retirei mais um, hipocloroso, certo? Olha só, não existem ácidos oxigenados com flúor. Então, essa regrinha aqui vai funcionar para o cloro, para o bromo e para o iodo. Tá? Na família 16, que é o enxofre e o selênio, vai ter o que? Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, porque eu retirei um oxigênio do ácido padrão. Na família do carbono, só o carbono que possui essa característica, que é o ácido carbônico. Na família do nitrogênio, o fósforo e o astato, os três têm essa capacidade aqui, certo? Então eu tenho o ácido nítrico, retirei um, ácido nitroso. Aqui eu tenho ácido fosfórico,
ácido fosforoso e ácido hipofosforoso. Então, esses são os ácidos derivados dos ácidos padrões que vocês têm acesso, certo? Bom, mas como que eu sei se o ácido é forte, se o ácido é fraco, se é um ácido que faz mal ou se é um ácido que não faz mal? Existem duas maneiras. A primeira maneira é calculando o grau de ionização. O grau de ionização de um ácido é calculado entre o quê? Entre a quantidade de moléculas que você tem ionizada na solução e a quantidade total de moléculas dissolvidas. Então, se eu tenho, por exemplo, 200 moléculas de ácido e apenas 10 estão ionizadas, significa que esse meu ácido está com uma quantidade muito pequena. Se ela está com uma quantidade muito pequena, eu considero como sendo um ácido fraco ou um ácido semiforte, porque acima de 50%, todos os ácidos são considerados fortes. De 5 a 50%, os ácidos são considerados semifortes e abaixo de 5% são considerados fracos. Então é só fazer uma continha de dividir entre as moléculas que estão ionizadas pela quantidade de moléculas totais dissolvidas dentro da solução. E aí eu tenho, né, essa maneira de calcular. A outra maneira é simplesmente fazer uma subtração entre a quantidade de oxigênio que você tem e a quantidade de hidrogênio. Olha só, aqui, por exemplo, eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. 4 menos 2 deu 2. Se deu 2, é um ácido forte. Aqui, 4 menos 1 deu 3. Se deu 3, é um ácido forte. Certo? Então, se tem 2 ou se tem 3, é um ácido forte. Se deu 1, é um ácido semiforte. E se deu 0, é um ácido fraco. No caso, a gente tem uma única exceção, que é o caso do ácido carbônico, que era para ser um ácido semiforte, mas ele é um ácido fraco. Então, ele é a única exceção que a gente tem nesse cálculo simples de continha subtraindo o hidrogênio do oxigênio. Olha aqui, ó. Por exemplo, H3PO3, 3 menos 3 deu 0. Então, o ácido fosforoso é um ácido fraco. Tá certo? Então, isso é o que a gente tem que ter em mente para poder classificar os ácidos entre fracos, fortes ou semifortes. Dessa maneira ou pelo grau de ionização. Tá? Tudo bem? Tranquilo, por exemplo? Por enquanto? Agora a gente vai para as bases. Bases, segundo Arrhenius, o que é? São substâncias que, em uma solução aquosa, se dissociam formando íons OH-, que é o íon hidróxido ou íon hidroxila. Esse íon OH-, ele vai dar origem às bases, certo? Lembra que a diferença entre base e hidróxido, base e óxido, é que as bases têm OH-, os ácidos têm OH+. E outra coisa, o pH de um ácido é sempre abaixo de 7, o pH de uma base é sempre acima de 7. E a nomenclatura das bases é muito fácil. É só escrever hidróxido antes de tudo e depois o nome do cátion. O que é o cátion? O metal que está ligado a essa base. Então, no caso, aqui não é uma base porque tem um H-, então vai ficar o quê? Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Aí aqui eu tenho o ferro 2+ e o ferro 3+. Quando eu tenho essa possibilidade de dois elementos com a única diferença que é a quantidade de íons disponíveis, né, a quantidade de elétrons disponíveis, então é hidróxido de ferro, só que é hidróxido de ferro 2. E aqui é hidróxido de ferro 3. Ah, mas como é que eu vou saber? É só olhar aqui, ó. Tem um 2 aqui e aqui tem um 3. Se for ferro 2, tem o 2 aqui. Se for ferro 3, tem o 3 aqui embaixo. Certo? E então é muito fácil saber o nome de uma base ou de um hidróxido. Certo? Sem nenhum sofrimento. E aí eu tenho o quê? Eu tenho as classificações. Né? A classificação de uma base ela pode ser monobase, dibase, tribase, tetrabase, de acordo com o quê? Com a quantidade de íons OH que tem na fórmula. Então aqui, por exemplo, NaOH tem só um OH, então é monobase. MgOH2, dibase, AlOH3, tribase e PbOH4, tetrabase. E outra coisa importante, as bases fortes são essas daqui só, hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídio, de césio, de cálcio, estrôncio e bário. Todas as bases restantes são bases fracas, inclusive a única base que não é feita com metais, certo? Que é o hidróxido de amônio, que é esse daqui, ó.
certo? Todos os outros são feitos com metais. Então tem que ficar bem claro isso daí também, tá? Então eu tenho as bases fortes, que são essas daqui, e o restante é tudo base fraca. Base fraca tem algumas que são consumíveis, que nem por exemplo o hidróxido de magnésio, que é nada mais nada menos que uma substância feita para acabar com a acidez estomacal, não é isso? E tem outras bases que vocês não podem consumir, mas isso depois vocês podem tranquilamente pesquisar, né? Certo? Bom, além dos ácidos e das bases, a Arrhenius também desenvolveu para a gente uma outra substância, que são os sais. E os sais, segundo a Arrhenius, são substâncias que, em solução aquosa, não vão produzir H+ e OH-, vão produzir coisas diferentes de H+ e diferentes de OH-. Quais são os principais exemplos de sais? As ligações iônicas. Por quê? Você tem um metal ligado com um não metal. Então, nesse caso, você produz um sal, não é mesmo? Então, aqui nós temos o cloreto de sódio, onde eu tenho Na e Cl, que são diferentes de H+ e diferentes de OH-. Aí eu tenho o sulfato de sódio, que é o Na+, e o SO4 2-. Vejam que aqui eu tenho um ânion com 2 átomos diferentes. Então, olha só. Nesse caso, nós temos que tomar cuidado, porque geralmente os sais, eles apresentam sempre na parte dos ânions 2 átomos. Geralmente um não metal ligado ao oxigênio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí nós temos os sulfatos, os carbonatos, os nitratos, os sulfatos e os sulfetos, que são os íons, né, divalentes que estão ligados ao metal que vai dar origem a esse sal, né? E aí a gente vai ter que aprender essa nomenclatura. Essa nomenclatura é um pouco difícil, por quê? Porque ela vem a partir do quê? Da nomenclatura de um ácido. Então você precisa saber a nomenclatura do ácido e saber quais são os ácidos padrão. Primeira coisa que a gente tem que saber, se por acaso esse sal, né, não contiver oxigênio de jeito nenhum. Se não contém oxigênio, é porque é derivado dos ácidos que não têm oxigênio, que são, no caso, os ácidos clorídricos, sulfídricos, que são os hidrácidos. Então, se for um sal que não tem oxigênio, a gente coloca eto. Então, ó, cloreto, sulfeto, né? Então termina com eto. Se for por acaso derivado de um ácido padrão, certo? Se for um ácido padrão, é ato. Por quê? Porque a gente considera que tem muito oxigênio. E se for derivado de um ácido que tem menos oxigênio que o ácido padrão, que seria oso, aí vai ser ito. Então vocês podem ter uma ideia e imaginar a grosso modo assim: sem oxigênio é eto, com muito oxigênio é ato, com pouco oxigênio é ito. É desse jeito que a gente faz para, na hora de um desespero, né? Se a gente não lembra o ácido padrão, a gente fazer desse jeito. Mas se não, é só você pensar, né? Aqui, ó, ácido nítrico, certo? Por quê? Porque é o nosso ácido padrão. Se é nítrico, o meu sal vai ser o quê? Nitrato. Se é sulfúrico, vai ser sulfato. Lembra? Termina com ico, é ato. Termina com ico, é ato. E aqui, fosfórico vira fosfato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito bem em mente, tá? E se por acaso for, por exemplo, no caso de sulfúrico, for sulfuroso, então aqui vai ser o quê? Ao invés de sulfato, vira sulfito, tá? Então a gente precisa saber disso daí. Outra coisa, como que são classificados os sais? Eu tenho o sal hidratado, que além de ser um sal, eu tenho adicionada moléculas de água ao lado, que nem no caso aqui, isso aqui é pentahidratado. Por que pentahidratado? Porque tem 5 moléculas de água. Aqui é diidratado. Por quê? Porque tem 2 moléculas de água, certo? Aí nós temos os sais neutros, que são os mais comuns, que a gente utiliza para fazer cálculo, e geralmente é o que cai no vestibular, né? Mas nós temos 2 tipos de sais, que são os sais ácidos e os sais básicos. Esses são aqueles que, quando caem no vestibular, é para derrubar, né? Por quê? Você pode perceber que, quando a gente viu a definição de sal, olha aqui, ó,
Toda substância que em solução aquosa produz pelo menos um cátion diferente. O que significa isso? Significa que eu posso produzir um cátion positivo diferente de H, mas eu posso produzir o OH- junto. Então o que acontece? Eu posso produzir, no caso, um sal básico, quando tiver produção de além do Cl- também OH-, dependendo da quantidade. E eu posso ter um sal ácido que eu, além de produzir um Na+, eu possa produzir também um H+ junto. Então, esse sal se torna um sal ácido e esse sal se torna um sal básico, porque bem no meio da molécula, aonde você devia ter aqui, ó, Ba2+ e Cl- com 2 Cl's aqui, o OH entrou no meio, não entrou? Então isso aqui é o quê? É um sal básico, porque se você for somar as valências, eu tenho um negativo aqui e um negativo. Deu 2 negativo, com 2 positivo, deu 0. Então o que aconteceu? Formei a substância do mesmo jeito, só que é uma substância que tem o OH aqui no meio, então é um sal básico. Mesma coisa o raciocínio aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho o sódio e o carbonato. Significa que essa minha molécula é para ser o quê? Na2CO3. Mas não é Na2CO3. Por quê? Porque eu produzi um H+ aqui no meio. Então ficou Na+, H+, formando 2, não é isso? Certo? Então o que acontece? Com o CO, que é 2- também, vai fazer o quê? Vai zerar formando uma substância. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então os sais ácidos possuem o H no meio. Os sais básicos possuem o OH no meio, certo? E aí surge o bicarbonato de sódio, que é o mais comum, que sempre vai aparecer. Depois eu vou mostrar uma equaçãozinha formando o bicarbonato, certo? Que também pode ser chamado de hidrogeno carbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio. Tá? E aqui no lado das bases, o cloreto básico de bário ou hidroxicloreto de bário, que são os nomes que vocês podem colocar. É lógico que o mais fácil, você percebeu que tem um H, é básico, né? Então fica cloreto básico de bário. Perceba que você faz o nome ao contrário, né? Cloreto básico de bário, tá? Então fica mais fácil fazer desse jeito. Entendido? Olha lá. Aqui a gente tem uma equação de neutralização, porque vocês sabem que se eu tenho duas substâncias, essas duas substâncias vão se separar em íons positivos e negativos. Quando o H+ se une ao OH-, eles vão formar água, não vão? Se eles formaram água aqui, eu não tenho como ter uma parte formadora de ácido ou uma parte formadora de base. Então, os dois se anulam virando água. Por isso que é uma equação de neutralização. E os dois íons que sobraram, o íon K mais e o íon Cl- vão se unir formando o sal, que é o cloreto de potássio. Então, o íon potássio com o íon cloro que sobraram se unem, formando o cloreto de potássio. Então, significa que numa equação de neutralização total, eu tenho um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Então, isso é o padrão. Toda equação de neutralização total funciona desse jeito, tá? Aqui, o que a gente tem? Olha só. Ácido nítrico com hidróxido de cálcio. O que vai acontecer? Eu tenho 2 íons H+, 1 e 2 íons OH-, formando duas moléculas de água. Esse NO3 e esse Ca vão se unir, formando o nitrato de cálcio. Tá? Também numa neutralização total. Agora, o que eu tenho aqui? Lembra quando eu falei que a gente tinha as neutralizações parciais? Olha só o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho H2SO4. Significa que eu tenho 2H+, mas desses 2H+, um só foi utilizado para reagir com o OH para formar água. Só um. E veio aqui e virou água. Só que um deles sobrou, não sobrou? Tá vendo aqui? Não eram 2 Hs? Aqui sobrou um, não sobrou? Então esse 1H aqui vai ficar tomando conta de uma valência, virando, né, um menos, e esse um menos vai se juntar com esse um mais aqui do cloro. Do cloro não, do sódio. Formando o quê? NaHSO4, que é nada mais nada menos que o sulfato ácido de sódio, certo? Então, nesse caso, o que aconteceu? Aconteceu uma neutralização parcial, porque o sal produzido é um sal ácido ou um hidrogenossal, tá?
Olha aqui um outro exemplo, só que nesse caso aqui a produção vai ser de um sal básico. Olha só, aqui eu tenho um hidrogênio e eu tenho 2 hidroxilas, tá vendo? Ó? Um hidroxila vai se ligar com hidrogênio formando água, mas e o outro hidroxila? Permaneceu se ligado ao cálcio, não é mesmo? Se ele permaneceu ligado, o que acontece? Você vai ter um cálculo aqui nas valências e vai ficar um mais, não vai? Um mais com um menos, fechou, virando aqui o nitrato básico de cálcio. Então, de novo, tive a neutralização, mas foi uma neutralização parcial, sendo que o resultado foi um sal básico ou um hidroxissal. Tá? Entendido? Agora, para a gente só dar uma relembrada, o que a gente tem? Ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização liberando cátions H+. Bases são substâncias que em solução aquosa liberam OH-. E sal é uma solução aquosa que sofre dissociação. Veja bem, ó, sal dissocia, base dissocia e ácido ioniza. Perceberam? Produzindo algo diferente de H+, ou algo diferente de OH-. Certo? Compostos iônicos, solução iônica ou eletrolítica. Compostos moleculares, solução molecular, ou que não é eletrolítica, que nem no caso o sal. E um produto ionizado, que é o quê? Uma solução iônica, que no caso seria eletrolítica. Tá certo? E para terminar, né, só algumas características de condutibilidade. O sólido, o líquido e o gasoso, né? Substância iônica. Conduz no sólido? Não. Conduz quando está líquida? Sim. Conduz quando está gasosa? Não. E quando está em solução aquosa? Sim. Então, compostos iônicos vão conduzir líquidos e vão conduzir quando estão em solução aquosa. Os ácidos de amônia só conduzem quando estiverem em solução aquosa. E o restante não conduz de jeito nenhum. Então, isso são coisas que vocês têm que ter bem em mente. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem, eu vou passar mais alguns exercícios aqui, alguns exercícios para vocês fazerem, e aí vocês fazem em casa depois. Como, por exemplo, aqui, para vocês equalizarem as reações de neutralização total e fazendo o nome das substâncias, né? Eu acho que já deu tempo para vocês até darem um print aí. E aqui as equações que são proporcionais. Significa que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer uma reação parcial. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima.